Então vamos ter a segunda comunicação desta manhã, Steven Gouveia. Agradecer também por estar aqui connosco. No caso do Steven, já não é a primeira vez que se junta a nós nos nossos encontros de ética. Se eu há pouco dizia que este evento pretendeu juntar diferentes áreas disciplinares e por isso também o convite a oradores fora da área da filosofia, a mesma diversidade, é verdade, mantém-se no seio da própria filosofia e, portanto, também foi a nossa vontade termos aqui diferentes abordagens, mais continentais, mais analíticas, mais literárias e ganharmos também com essa mesma diversidade. Então, Steven Gouveia, investigador doutorando na Universidade de Minho, financiado pela FCT e orientado pelo filósofo Manuel Prado e pelo neurocientista George Norcross. É investigador visitante na Minds, Brain Magic and Neuroethics Unit do Royal Institute of Mental Health, na Universidade de Ottawa, e é investigador no Mind, Language and Action Group do Instituto de Filosofia da Universidade de Porto e no Lisbon Mind and Reasoning Group da Universidade Nova de Lisboa. Publicou como autor e editor diversos livros académicos, sendo o mais recente, que é o que vai ser apresentado precisamente esta tarde, Homo Ignaros, Ética Racional para o Mundo Irracional, contando com o prefácio de Peter Singer e o prefácio de Viriato Soromém Marques. Bem-vindo, Steven. Quando quiser, explicar-me com toda a atenção. Muito obrigado. Primeiro, agradecer outra vez o convite. Não sei se isto vai ser uma residência anual a partir de agora, mas eu tenho todo o gosto em vir cá. Primeiro porque a universidade é muito bonita e sente-se um tempo diferente. Não sei se também sentiram isso, mas sente-se um tempo diferente e isso é interessante para a própria reflexão filosófica. Porque às vezes, principalmente a pandemia também veio-nos mostrar isso, que se calhar a filosofia tem que ser feita por toda a gente. E a pandemia também permitiu que todos nós tivéssemos tempo para pensar. E isto para algumas pessoas foi mau, porque se calhar aperceberam-se de coisas que não queriam, que a vida mundana não nos permite conhecer. Mas o Zizek dizia que a pandemia era o tempo onde mais filosofia se fez, e não no sentido académico e formal, mas pelo menos no sentido em que todos nós começámos a refletir mais sobre mesmo a ética, sobre o que é que significa ter obrigações morais, sobre o que é que significa usar máscara ou não, ser vacinado ou não. Pronto. Eu vou falar sobre um assunto que me interessa particularmente. Eu não sou de todo especializado e tenho pena que a professora Cátia Faria não tivesse falado, porque... E também me sinto um bocado numa posição ingrata, porque, imagina, a Cátia Faria é o Cristiano Ronaldo deste tópico, e eu sou o mero jogador da segunda divisão de futebol sobre este tópico. Pronto, a Cátia Faria é a pessoa mais brilhante que eu conheço em todo o mundo que fala sobre isto. Ela e o professor Oscar Horta, e eu aconselho que vocês não levem tanto a sério aquilo que eu vou dizer e procurem o trabalho deles, porque o trabalho deles é incrível. Eu vou citar, e tenho algumas referências, mas queria dizer já isso por início. Bem, então vamos começar com tentar perceber o que é que significa uma ética dos animais. Nós já ouvimos falar nisto muitas vezes, sabemos de autores que criaram, de certa forma, esta área científica. Peter Singer será um dos maiores nomes que pelo menos teve uma intervenção mais pública sobre esta área. E basicamente um dos pressupostos desta área é dizer que se calhar animais que não sejam humanos devem ter alguma, ou total, e aí existe um debate aceso, devem ter alguma ou total consideração moral. Mas não será tal um absurdo. A ideia de que animais não humanos tenham consideração moral poderá ser um absurdo para alguém. E quando nós olhamos para os dados sobre, por exemplo, o vegetarianismo e etc., nós sabemos que a maior parte das pessoas até considera esta tese, que eu considero ser uma tese
aceite e quase status quo dentro da própria ética animal. Toda a gente, mais ou menos, os investidores aceitam que alguns ou a totalidade dos animais não humanos devem ter uma consideração moral, mas a maior parte da sociedade eu não acho que aceite esta tese. E porquê? Porque normalmente as pessoas têm assim, uma intuição enviesada que eu chamo racionalista em relação aos animais. Têm este modelo cartesiano sobre os animais e basicamente desconsideram a tese da consideração moral porque os animais não pensam, não raciocinam ou não são inteligentes. Normalmente isto vem sempre com uma espécie de comparação entre nós. Não pensam como nós, não raciocinam como nós e não são inteligentes como nós. Ora, a ética animal, de alguma forma, vai contra esta visão, que eu chamo uma visão do senso comum sobre os animais. Vocês vão ver, e depois, quando apresentarmos o livro, eu sou muito suspeito do senso comum. Eu acredito que o senso comum e as intuições morais são um péssimo guia para a nossa ação moral e que nós devemos fazer muito melhor. A ética, os assuntos de ética são muito importantes, não devemos deixar que sejam influenciados pelo passado, ou pelas nossas intuições morais, ou pela nossa biologia. É preciso fazer muito mais, porque são assuntos muito sérios e muito importantes que têm impacto real e sendo um assunto sério, nós temos do melhor pensamento, de melhor racionalidade em vez de apelar às nossas intuições. Umas citações que são clássicas da área, o Bentham dizia que a questão não é se eles podem, os animais não humanos, raciocinar ou se são inteligentes, mas a questão é se podem sentir, se podem sofrer, se podem ter prazer, se podem ter capacidade de ser sencientes. Esse deve ser o critério moral para a consideração moral. O Rousseau disse o mesmo no prefácio do seu livro, admitindo que os animais não humanos, apesar de não racionais, seriam capazes de experienciar dor ou prazer pelo que também deveriam ser considerados pela própria lei. David Hume também afirmou que as diferenças entre os seres humanos e os animais não seriam tão fundamentais quanto nós achamos. Não é uma questão binária de black and white ou de zero e um, dado que a própria racionalidade, e isto também é algo que o Darwin, podia ter posto aqui, Darwin também nos ensinou, não é? Que a racionalidade é uma questão de distribuição e de grau e não uma questão de verdadeiro ou falso. Os conceitos-chave para seguir aqui a palestra, basicamente, é o conceito de especismo. Ao contrário do que muita gente acha, e por exemplo o professor Viriato ontem disse o mesmo, isto é só uma curiosidade, não é uma crítica, porque não tem assim muita importância, mas o conceito de especismo não foi criado pelo Peter Singer em 75, mas foi criado por um psicólogo de nome Richard Bayer em 1970, onde ele basicamente tentou perceber qual era a lógica que estava por trás de todo tipo de discriminações, desde o racismo, o sexismo, e depois ele também vai falar nas discriminações por espécie. E o especismo basicamente consiste em eleger fatores biológicos da espécie humana, que nós possuímos, como tendo um valor superior a todas as restantes dos outros animais, ou das outras espécies. Outro conceito-chave é a ideia de que a natureza tem... A maior imagem da natureza que é muito, e como veremos mais à frente, é muito enviesada, é muito... E de uma forma delicada de dizer isto, é completamente errado. As pessoas têm uma visão da natureza que de facto, empiricamente, não tem nada a ver com aquilo que nós achamos que é. Eu chamo isto de uma visão Disney da natureza. A natureza é absolutamente cruel e como nós vamos ver mais à frente, por exemplo, os animais de produção, se pudessem escolher entre nascer na natureza ou numa vivenda, por exemplo, no matadouro, todos eles decidiriam no matadouro porque a natureza é muito pior do que o matadouro. O outro pressuposto, então, é o argumento da consciência, que nós podemos formalizar desta forma, há várias formulações, mas esta parece-me simples e pouco problemática. Causar dano a seres vivos que se sentem é eticamente problemático. Isto é uma premissa meramente normativa ou filosófica. A segunda premissa é empírica, já não é uma questão de debate filosófico, mas é uma questão de investigação científica. Os animais não humanos sentem, isto é, quando nós estudamos os mecanismos neurofisiológicos, neuroanatómicos dos animais, nós percebemos que, fazendo comparação com os nossos próprios mecanismos,
não é um salto, não é uma inferência insustentável supor que os animais também sentem. Aliás, nós fazemos isso também com outras pessoas. Eu assumo que as outras pessoas sofrem porque faço uma série de inferências sobre isso. E então o argumento conclui que é eticamente problemático causar dano a animais não humanos. Como eu disse, grande parte da sociedade, pelo menos segundo os dados estatísticos que nós temos mais recentes, nega este argumento, o que é curioso. Mas pronto, como eu defendo, por exemplo, no meu livro, eu defendo que nós, os seres humanos, são estruturalmente irracionais, ignorantes e por isso moralmente perigosos, têm crenças sobre o mundo que são absolutamente falsas, enviesadas por diversos vieses, e dessa forma, tendo a minha antropologia pessimista, o facto de grande parte da sociedade negar este argumento não é algo que vai contra o argumento, mas para mim até vai a favor. Pronto. Contudo, dentro da ética animal, como eu disse, há um grande acordo que este argumento até é válido e é sólido, embora haja diferentes detalhes, mas que há argumentos que quase toda a gente aceita que os animais devem realmente ter uma melhor consideração moral do que têm factualmente. Há uma grande discussão sobre como é que isso pode acontecer. As duas grandes posições são as posições welfaristas versus as posições dos direitos dos animais. De um lado temos, por exemplo, Peter Singer, do outro temos, por exemplo, Tom Regan, que nós ouvimos falar ontem. No capítulo 7 do meu livro eu abordo essa discussão. Agora, o que eu vou falar é de um assunto que os próprios eticistas dos animais muitas vezes ignoram. E que também eu acho curioso. Grande parte, então, da investigação em ética animal supostamente foca-se nos animais de produção e nos animais domésticos. Contudo, aquilo que, por exemplo, a Oscar Horta e a Cátia Faria querem levantar é esta seguinte interrogação. Se a tese da ciência é razoável, como já concluímos, então o foco da ética animal deveria ser os animais selvagens e não os animais de produção ou domésticos. Porquê? A resposta é simples, porque a quantidade de animais selvagens e o sofrimento, principalmente devido a essa quantidade, é muito maior, mas é exponencialmente milhares de vezes maior do que o sofrimento que os animais domésticos e de produção têm. Aqui eu deixo uma citação de um biólogo que diz algo como: o animal moribundo da natureza não entende o vasto oceano de miséria no qual ele e bilhões de outros animais nascem apenas para se afogar. Se os animais salvassem, entendessem as condições em que nasceu, o que pensaria? Que seria razoavelmente melhor ser criado no campo, onde as hipóteses de sobrevivência seriam elevadas, e fugir da natureza, onde estas são praticamente insignificantes. A miséria dos animais na natureza, que os humanos podem fazer muito para alterar, tornam pálida qualquer outra forma de sofrimento. Para terem uma ideia, um animal que nasce na natureza tem apenas 1% de probabilidade de sobreviver. E isso esteticamente é muito ridículo. A maior parte dos animais morre de fome ou morre de condições de frio logo nos primeiros semanas. Seria como ganhar a lotaria para nós conseguir passar os primeiros 2 meses, por exemplo, um animal só na natureza. E por isso é que a natureza, em termos morais, é absolutamente destruidora. A forma tradicional de intervir numa ética de animais que eu agora chamar de não selvagens, ou seja, os domésticos e de criação, é defender medidas de bem-estar animal. Diminuir, por exemplo, apelar à diminuição do produto de consumo de base animal, seja na alimentação, seja no vestuário, dado que até nós atualmente já temos alternativas que são perfeitamente saudáveis, economicamente não têm grande impacto, etc. Mas o caso dos animais não selvagens normalmente requer uma ação mais passiva do agente humano. Requer, por exemplo, deixar-nos de comer carne, deixar de usar o ar, deixar de fazer algo. No entanto, do meu ponto de vista, o caso dos animais selvagens parece ser substancialmente diferente, porque requer que haja ações ativas por parte da sociedade. Nós, para diminuirmos o sofrimento animal selvagem na natureza, temos que ativamente agir. Por exemplo, nós sabemos que os leões e as leoas caçam
presas, por exemplo, zebras. Se nós queremos intervir nisto, para diminuir o sofrimento das zebras, por exemplo, temos que ativamente intervir, criar um programa de intervenção, onde, por exemplo, substituímos o alimento dos leões e dos leões por carne artificial, por exemplo, e onde também garantimos que os leões também têm alimento para sobreviver. É neste ponto que entra, então, aquilo que eu vou chamar os argumentos ambientalistas ou ecológicos. Argumentar que devemos impedir os predadores de caçar as presas é ir contra a natureza, e tal é moralmente inaceitável. Uma citação de um pensador que argumenta a favor disto diz o seguinte: se parássemos os predadores de matar os outros animais selvagens por comida, tal provavelmente terá consequências ecológicas desastrosas. Para começar, causaríamos o efeito do predador morrer à fome, pois estes dependem de matar outros animais como fonte principal de alimento. Eventualmente, isso iria resultar na sua extinção. Por sua vez, tal faria com que as espécies de presas superpovoassem os seus ecossistemas, resultando numa série de efeitos em cascata prejudiciais a outras espécies de animais e vegetais. Agora, por mera curiosidade, quantos dos presentes aqui na sala, não sei online, aceitam este argumento ou acham que é interessante? Alguém concorda com esta visão ambientalista? Temos um? Concordo. 2, 3, 4. E aí? Aqui não temos nenhum. Ok, então, acho que temos mais ou menos metade. Pronto. Pelo menos temos metade das pessoas que concordam com este argumento. Pronto, o meu trabalho agora vai ser desfazer das vossas crenças. O Peter Singer, ele tem, no início do Animal Liberation, ele pensou também, muito rapidamente, ele escreveu sobre os casos dos animais selvagens. E ele disse, no início, isto: poderíamos estar razoavelmente certos de que interferir com a vida selvagem de maneira específica reduziria bastante a longo prazo a quantidade de mortes e sofrimentos no mundo animal, sendo que a intervenção ou a interferência seria o correto a fazer. Mas ele, passado 2 anos, veio recuar nesta sua suposição inicial, afirmando que qualquer tentativa de mudar sistemas ecológicos numa larga escala irá provavelmente causar mais sofrimento a longo prazo do que bem. Ou seja, este segundo Peter Singer vai a favor da citação que eu disse agora. Ele, entretanto, também já mudou de ideias, mas eu uso estas duas variantes de uma forma mais pedagógica para vocês perceberem. O problema, então, que eu acho que o argumento anterior e este novo argumento, o segundo, do Peter Singer, é que não se percebe de que forma se pode realmente inferir a conclusão defendida. O que nós queremos fazer é apelar à melhor ciência empírica disponível e não a meras intuições, que é o que me parece que estes autores estão a fazer. O argumento comete uma falácia, um apelo à ignorância. Como não sabemos as consequências de X, ou seja, como nós não sabemos se intervir na natureza vai causar bem ou mal, o melhor é não causar X, dado que não sabemos o resultado dessa ação. Mas aquilo que eu quero argumentar é que não há qualquer evidência empírica de que intervir na natureza pode ou não causar mais ou menos sofrimento, tratando-se antes de uma mera intuição assumida pelos dois pensadores. No máximo, o que até temos são evidências contrárias. Por exemplo, eu já dou um exemplo de um tipo de intervenção desse tipo. Há dois erros flagrantes aqui neste livro. Primeiro, existe um pressuposto teórico baseado numa falsa dicotomia sobre o próprio nível de intervenção que pode ser efetuado na natureza para diminuir o sofrimento dos animais selvagens. Ou seja, isto é, este argumento assume este pressuposto: ou há uma intervenção de larga escala que pode causar mais sofrimento do que diminuir, ou então não devemos intervir de todo. Mas eu acho que isto é uma falsa dicotomia, porque nós podemos pensar, por exemplo, em intervenções de pequena escala, que podem efetivamente diminuir o sofrimento e não ter qualquer impacto a longo prazo no próprio ecossistema. Ou seja, não é uma questão de ou vamos intervir em larga escala na natureza ou não vamos intervir de todo. Não existe esta falsa dicotomia. Eu acho que nós podemos fazer coisas mais pequenas, mas que têm eficácia comprovada. E então, a minha crítica segue dizendo que pode dar-se o caso de que, apesar efetivamente de intervenções de larga escala possam causar mal, isto é uma premissa empírica que nós não sabemos, nós não temos conhecimento científico sobre intervenções de larga escala. No máximo temos conhecimento empírico sobre intervenções de larga escala que
causaram muito mais sofrimento do que... mas que nem tinham o propósito de causar o alívio do sofrimento. Teriam propósitos meramente económicos que causaram devastação de ecossistemas inteiros. Ou seja, isto não nos informa nada, o facto de nós não sabermos nada sobre intervenções de larga escala não nos informa nada sobre, nós sabemos sobre intervenções de pequena escala. E o meu ponto aqui é, nós devemos, isto é um assunto sério, é um assunto ético, e nós devemos apelar ao melhor conhecimento que temos disponível na sociedade e não a meras intuições ou suposições inferenciais sobre possíveis cenários sobre intervenções de larga escala. Depois, eu acho que o próprio Singer, embora ele, entretanto, já tenha mudado de posição, mas voltando ao segundo argumento, parece que a posição dele é inconsistente com outras posições que ele próprio defende. Não sei, o Singer, por exemplo, defende que devemos considerar seriamente o sofrimento humano longínquo, isto é, que nós não vemos, que está distante, e para isso ele, por exemplo, fala na experiência da criança a afogar-se, não sei se toda a gente está a par. Basicamente, de forma muito resumida e pouco rigorosa, imaginem que vocês estão a andar pelo campus da UBI e veem uma criança a afogar-se no lago. Vocês passam pela criança, mas vocês têm que vir à conferência e não podem chegar atrasados. Têm a melhor roupa, vestiram a melhor roupa para a conferência, etc. O que o Peter Singer nos quer mostrar, ou pelo menos fazer pensar, é: será que eu devo salvar a criança ou não? Embora eu tenha um custo relativamente baixo, ou seja, vou chegar atrasado à conferência, vou estragar a minha roupa, eu acho que todos nós concordamos que salvaríamos a criança se soubéssemos nadar, etc. Acho que nós temos toda a obrigação moral, por exemplo, de tentar salvar a criança. O Peter Singer diz que, basicamente, neste momento, existem milhares e milhares e milhares de crianças a afogar-se, ou seja, na África, na Índia, por falta de condições de pobreza, de fome extrema, e que nós não as vemos, mas que isso não é uma razão plausível, moralmente, para nós não também saltarmos para dentro do lago, e agora metaforicamente, ou seja, não, por exemplo, doarmos parte do nosso rendimento para aliviar a pobreza em África. Ou seja, o Peter Singer defende esta premissa, que nós temos uma obrigação moral para ajudar no sofrimento humano longínquo, e não apenas o que está perto de nós, mas depois o Peter Singer também defende que devemos considerar moralmente o sofrimento de animais sencientes, e esta é a tese anti-específica, mas se nós conjugarmos estas duas teses, devemos concluir, pelo menos por dedução, que também devemos considerar o sofrimento dos animais selvagens que estão distantes, isto é, que estão na natureza e que não têm contacto com o ser humano, com a sociedade. Ou seja, esta primeira crítica não parece ser eticamente relevante. As duas críticas que nós analisamos, que intervir na natureza vai causar problemas no ecossistema, não parece que seja muito... não parece um bom argumento. Uma segunda crítica da perspectiva defensora da posição animalista a favor da obrigação de aliviar o sofrimento dos animais selvagens surge com Claire Palmer. Para vocês perceberem, a Claire Palmer é uma animalista, ela também defende que os animais devem ter direitos e devem ser considerados moralmente, mas ela nega que tenhamos qualquer tipo de obrigação para diminuir o sofrimento de animais selvagens. O foco dela é nos animais não selvagens e não nos animais selvagens. E eu acho que é muito interessante porque o argumento dela tem detalhes que são interessantes, por serem rigorosos, mas eu vou seguir aqui a Cátia Faria, que ela mostra muito bem porque é que, embora sejam rigorosos, são problemáticos também. A tese dela, basicamente, é que nós não temos qualquer obrigação moral de ajudar os animais que morrem ou que sofrem de causas naturais, uma vez que nós apenas temos essa obrigação com animais com quem temos, e ela usa este conceito, a prior morally relevant entanglement, e eu traduzi por emaranhamento moralmente relevante. Isto é, que haja uma relação de causa entre o agente humano, o ser humano, e o próprio animal. Ora, para Palmer, o caso dos animais selvagens é que essa relação de entanglement não existe. Já o caso dos animais não selvagens é diferente e por isso nós temos uma obrigação moral. Nós, por exemplo, intervemos causalmente na criação de espécies, criamos dependência de muitos animais em relação às nossas ações, intervenções,
para Palmer, nós temos uma obrigação moral porque nós deliberadamente colocamos estes animais numa situação de fragilidade e por isso nós temos a obrigação moral de diminuir o sofrimento desses animais. Mas para Palmer, ao contrário dos animais não selvagens, nós não temos essa relação com os animais selvagens. Eles estão fora daquilo que ela chama de zona de contacto. Esta é uma tese pressuposta tanto pela maior parte da sociedade, mais uma vez, mas aqui é interessante que os próprios animalistas, os próprios eticistas dos animais, também acreditam que nós não temos qualquer obrigação moral para assistir animais selvagens, mesmo que isso seja fazível empiricamente. Ora, eu vou seguir então aqui a catifaria e vou mostrar porque o argumento da Palmer está errado. Porque, basicamente, se a Palmer está correta, pode-se seguir que nós, então, também não temos obrigações de intervir em casos de sofrimento humano do qual nós não temos qualquer contacto ou entanglement. Ou seja, imaginem uma população indígena que nunca teve contato com a sociedade normalizada, digamos assim, e que há, por exemplo, um tsunami ou um vulcão, será, segundo o argumento de Palmer, como eles não pertencem à nossa zona de contacto, parece que nós não temos qualquer obrigação moral de ajudar esses seres humanos. Palmer responde aqui, para tentar evitar esta objeção, que há uma diferença entre os humanos e os animais. O sofrimento causado aos primeiros, aos humanos, é sempre direta ou indiretamente consequência das relações sociais, políticas ou culturais. No caso dos animais selvagens, não há esta relação de social, política ou cultural, pelo que é justificado intervir no sofrimento dos humanos que estejam fora da zona de contacto, embora não seja justificado no caso dos animais selvagens. Ora, esta resposta para a catifaria, e que eu sigo absolutamente, parece-me dúbia. Embora seja certo que algum sofrimento humano seja efetivamente causado, direto ou indiretamente, pelas relações sociais, económicas, culturais, etc., há de facto muitos casos em que o fator é puramente, aquilo que chamamos de puramente natural. Um vulcão, por exemplo. Como no caso de um terremoto, um tsunami, etc. Surge, então, para Palmer um dilema. Ou ela admite que nós não temos obrigações com o sofrimento humano causado por fatores meramente naturais, ou então ela tem que aceitar que nós, tal como temos obrigações para com humanos, também temos obrigações para com animais selvagens. E este é um dilema que ela não resolve e que admite ser um bom ponto contra a tese dela. Ora, mesmo que aceitemos que os animais sencientes merecem consideração moral e que os animais selvagens merecem consideração moral, a ideia basilar que me parece, pelo menos a mim, caracterizar a posição a favor dos animais selvagens é que estes devem ser a prioridade ética fundamental da ação humana. Ora, embora isto pareça radical, há razões pertinentes para pensar que tal deve ser o caso. Vejam o seguinte argumento. A premissa 4 afirma que os animais sencientes devem ter proteção moral. Isto é uma premissa normativa que se assume, que é aceita na ética animal. Os animais sencientes de produção intensiva para fins humanos ou domésticos existem em muito menor número e, por isso, sofrem muito menos do que os animais selvagens. Logo, os animais selvagens devem ser a prioridade moral da proteção animal. O argumento começa, então, com a tal premissa 4, que é aceito por grande parte dos filósofos e, por isso, não é disputável pelos críticos. O ponto focado no momento é, então, a segunda premissa, ou a premissa 5. Será que esta é empiricamente verdadeira? Vejamos, um animal que nasce na natureza, se conseguir sobreviver no primeiro ano, algo que já é muito, muito raro, dado que, por exemplo, apenas 1% das crias sobrevive, terá uma vida de constante luta, procurando comida que esqueceia, água, abrigo, tentando fugir de inúmeros predadores que estão constantemente a persegui-los, sofrem com todas as alterações climáticas, passam de períodos de quente para frios, ou de profundas secas, etc. Assim, a premissa 5 é baseada em factos empíricos e científicos sólidos de que há, literalmente, milhões e milhões de animais na natureza e é isso que torna uma prioridade moral. Deve-se considerar que todos os mamíferos, aves, répteis, vertebrados, peixes, entre outros animais sencientes. Então, o ponto dos eticistas a favor dos animais selvagens é este. E isto dá para se justificar tanto de uma posição consequencialista como deontológica.
Os animais selvagens são muito mais, e por isso sofrem muito mais do que os animais não selvagens. E por isso eles devem ser a prioridade moral da ação ética. O que vai contra a crença do próprio ativismo animalista, não é? O ativismo animalista baseia-se na ideia que nós devemos ajudar primeiro os cães e os gatos, depois os coelhos e os porcos e as vacas e as ovelhas, mas os animais selvagens ficam sempre fora do ativismo animalista, e o ponto destes pensadores é dizer que isso pode ser um grave erro ético, porque quem precisa, nós temos de aliviar real sofrimento, e esse real sofrimento existe mais na natureza do que... Embora, claro, os dois, no mundo ideal, onde houvesse, por exemplo, recursos infinitos, poderíamos resolver as duas coisas, mas nós temos que escolher, porque somos limitados. E o ponto deles é que se temos que escolher e se nós não podemos ajudar os dois, a prioridade moral deve ser então para os animais selvagens. Ora, será que podemos então concluir que intervenções na natureza para diminuir o sofrimento animal são sempre problemáticas? Eu acho que podemos refutar esta ideia afirmando que a mesma é inconsistente com intervenções humanas de outro tipo. O ser humano sempre tentou influenciar a natureza, fertilizando solos, alterando cursos de água de rios e lagos, influenciando o crescimento natural de inúmeros vegetais e frutas, alterando geneticamente diversos animais, plantas, frutas, legumes, etc. Ora, parece-me inconsistente afirmar pela não intervenção humana no sofrimento de animais selvagens, argumentando que a suposta interferência iria contra a natureza, quando o ser humano está constantemente a fazê-lo por razões económicas. As supostas consequências ecológicas catastróficas são assumidas por pura intuição e não por um programa científico robusto. No máximo, o que o argumento deve sugerir, e isso eu concordo, é que intervenções humanas para aliviar o sofrimento de animais selvagens devem ser feitas baseadas na melhor ciência disponível e o melhor conhecimento que nós temos sobre como efetuar essas intervenções sem causar implicações desastrosas. Há bastante literatura sobre como nós podemos fazer isso. Ora, afirmar que é necessário investir em projetos de investigação científica é bem diferente de afirmar que a sociedade não deve simplesmente intervir na natureza. E como é argumentado por David Pearce, ele é uma espécie de transhumanista, uma natureza sem sofrimento será empiricamente possível se por exemplo, redesenharmos os ecossistemas, se evitarmos o genoma de vertebrados, algo que nós já fazemos, se utilizarmos técnicas de imunocontracepção, se nós, por exemplo, criarmos tecnologia computacional para criar um ecossistema global mais benevolente, ou até se criarmos carne artificial para alimentar os animais selvagens que não têm, que em muitas partes do ano não têm qualquer alimento disponível, etc. Ou seja, existe um ponto aqui, não é desenvolver isto, mas é dizer que nós temos técnicas científicas neste momento para atuar na natureza. Assim, concluímos com a ideia de que existe uma concepção da natureza, da maior parte de nós, bastante irracional da sociedade humana, e isto faz parte, novamente, do conceito que eu criei de Homo e nós, uma espécie de ideia metafísica do balanço da natureza, que não é nada mais que um puro mito do viés, e, do meu ponto de vista específico, da maior parte das pessoas. De facto, não existe qualquer limitação em intervir na natureza. Aliás, segundo um autor, os seres humanos já estiveram presentes em mais de 83% da superfície da Terra, sendo que a maioria dos animais selvagens vive alguns nessas percentagens, que são direta ou indiretamente afetadas pela atividade humana. Ademais, a identificação entre natural, ou ir contra a natureza e isso ser mau, ou ir a favor da natureza e isso ser bom, entre o natural e o bem e o mal moral é muito duvidável filosoficamente, como a Kátia mostra muito bem. Dado que, se atendermos aos ditos processos naturais, nos seres humanos, por exemplo, resultaria nesta inconsistência. Imagine que não se vacina ou que não toma medicação porque considera para curar uma simples doença que é facilmente curável, empiricamente, mas que, se não for tratado, o irá matar, apenas por ser algo antinatural. O medicamento vai contra a natureza nesse sentido, tal como a intervenção de pequena escala vai contra a natureza, supostamente. E isso seria um mal moral. O meu ponto é que associar o que é natural ou não natural ao bem e ao mal é filosoficamente problemático. E, finalmente, é empiricamente falso de que o sofrimento animal causado por fatores naturais sejam, na sua maioria, e claro que se há exceções, mas que sejam, na sua maioria, efetivamente naturais.
muitos dos supostos fatores naturais são causados indiretamente pela intervenção humana na natureza, seja pela poluição, pelas alterações climáticas, pela desflorestação intensiva, etc. Ou seja, muito do sofrimento animal que nós temos na natureza é causa direta ou indireta da própria intervenção humana. Uma forma de negar todo este projeto é então defender uma variante do que podemos chamar o ambientalismo ou a ecologia. O ambientalista argumentará holisticamente que há valores éticos mais relevantes, como a preservação da espécie, o equilíbrio dos ecossistemas, e estes devem ter prioridade moral sobre esta perspectiva individual animalista que apresentei. Todavia, se tal for o caso, o ambientalista entra num dilema problemático, mais uma vez. Ou o ambientalista afirma um moralmente problemático especismo, ou, se o quiser negar, terá de considerar também que a atividade humana deve ser absorvida pelos próprios valores holísticos que defende. Mas, como vimos, o especismo é uma posição moral incoerente que não pode ser respeitada. A alternativa, então, é afirmar que os seres humanos também não devem, por exemplo, ser salvos em caso de uma catástrofe natural, em nome do tal equilíbrio ambiental. Ora, por todos os motivos e mais alguns, essa posição é incoerente. Pelo menos acho que toda a gente concorda que é incoerente. E isto cria um sério dilema a quem defender a abordagem ambiental dos ecossistemas. No máximo, dado a situação de fragilidade acrescida que os animais selvagens estão, devemos argumentar que temos uma maior obrigação moral em diminuir esse sofrimento e não que não temos qualquer tipo de obrigação moral. Assim, para concluir, se o critério moralmente relevante é a ciência, então os conceitos de animais domésticos de produção versus animais selvagens são axiologicamente arbitrários e, por isso, passam a ser normativamente irrelevantes. Por outro lado, existe uma definição generalizada de que a população geral dos animais, o tal equilíbrio ou a estabilidade ambiental, deve ter precedência moral em relação à individualidade de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, porque são literalmente milhões, de animais que vivem na natureza em condições de extremo sofrimento que poderiam facilmente ser aliviadas. Assim, o meu ponto é que os argumentos ambientalistas estão em confronto direto com a posição a favor dos animais selvagens e tal representa um problema que deve ser retificado, dado que as posições ambientalistas estão baseadas em meras falácias, em apelos à ignorância, em desvalorização de factos científicos sólidos, em enviesamentos especistas que tentem mostrar, que devem ser evitadas, a meu ver. E aqui um ponto para o ambientalista é dizer que o valor de uma espécie não deve ser o da espécie em si. Tal seria cometer uma falácia neurológica e confundir o todo pelas partes. O interesse das espécies é serem compostas de indivíduos sencientes. A espécie, como possuindo valor ético, vale pelo agregado individual da espécie e não pelo seu todo, pela espécie em si. Assim, para concluir, e eu até agora defendi uma posição a favor da intervenção da diminuição do sofrimento dos animais selvagens na natureza, mas eu acho que há aqui um desafio que pode ser lançado. Há um pressuposto então que é que as espécies têm o mesmo valor moral, e aqui o mesmo não tem a ver com literalmente igual, mas devem ter a mesma consideração moral. Ora, eu acho que há aqui uma premissa empírica interessante, que é como comparar o sofrimento, por exemplo, animal de produção versus animal selvagem versus o ser humano, por exemplo. Esta premissa da ciência é uma premissa empírica. Não existe, a meu ver, um critério formal de ciência ou de prioridade moral. Ou seja, o meu ponto é, embora possamos ter a obrigação moral de intervir na natureza, isto está pressuposto um critério de ciência formal. E eu não sei se esse critério existe. Portanto, para perceberem melhor o meu ponto, o altruísmo eficaz, por exemplo, é uma teoria ética de ação ativa que Peter Singer sustentou e criou, que defende que com o nosso dinheiro, por exemplo, com 10 euros, nós devemos doar esse dinheiro. Para já, nós temos uma obrigação moral de doar dinheiro. Quem tem rendimentos, quem tem o rendimento médio do país ocidental e pronto, deve doar pelo menos parte do seu rendimento para a pobreza e depois deve doar o bem, isto é, deve usar critérios de racionalidade instrumental e de evidência científica em instituições que garantem que aquele dinheiro vai ser bem usado. Um exemplo, por exemplo,
nós queremos diminuir o nível de escolaridade, nós queremos aumentar a literacia em África. Há muitas pessoas que acham que doar livros para a África é uma forma de aumentar a literacia. Quando nós estudamos empiricamente se, por exemplo, passado 10 anos, se aqueles alunos estão melhores ou piores, nós vemos que os livros não fazem quase nada àquelas pessoas, mas há uma coisa que custa muito menos dinheiro e que é muito mais eficaz. Um mero programa de desparatização. Quando nós desparatizamos as crianças, e é algo que custa muito menos do que doar livros, nós vemos que, passado 10 anos, elas têm melhor riqueza, têm mais estabilidade, têm uma vida, têm uma saúde e uma estabilidade e uma segurança muito maior do que os livros. E o altruísmo eficaz pede-nos para fazer este tipo de raciocínio. Sempre que nós quisermos perceber como é que vou doar o meu dinheiro, eu tenho de perceber qual é a melhor forma de fazer. Claro que isto é demasiado chato, não é? Então o Peter Singer e outras pessoas criaram instituições cujo trabalho é avaliar outras instituições e criar relatórios para perceber qual é a instituição que em cada ano está a fazer mais bem com aquele dinheiro que vocês vão doar. Mais bem aqui é, novamente, diminuir o sofrimento humano, neste caso. Evitar mortes por falta de medicação básica, por falta de alimento, etc. Ora, no capítulo 1 do meu primeiro livro é sobre o altruísmo eficaz e numa das questões que eu já tive numa conferência sobre isto, perguntaram-me esta questão. Então, imagino que eu tenho 10 euros e eu só tenho 10 euros. Qual é que deve ser a prioridade ética que eu posso escolher? Porque o altruísmo eficaz defende que nós podemos defender para vários tipos de causas. Mas, por exemplo, podemos fazê-lo para a pobreza humana em África, mas também podemos fazê-lo para os animais. E depois fizeram uma pergunta, então, mas qual deveria ser a prioridade moral? Qual é que eu devo escolher? Eu só tenho 10 euros. O que é que eu faço com isto? E a resposta que eu dei, e que pelo visto é correta, é que não há um critério. Não existe um critério, e isso fica um bocado a cada um de nós. Há aqui uma espécie de subjetivismo, de ação, cada um de nós escolhe, mas não há uma razão ética para o fazer, basicamente. A ideia é, nós somos limitados, nós não podemos atuar em todas as frentes morais que são preciso resolver, e fica ao critério de cada um. Claro, um especialista, por exemplo, diz, não, nós devemos doar sempre por causa dos seres humanos, mas o altruísmo eficaz realmente não é especialista, embora possa ser um especialista assim, fraco, como o Pedro Galvão ontem admitiu ser, mas pronto. Mas o meu ponto, então, e depois fiquei a pensar nisto e discuti com o Peter Singer se havia alguma forma de responder de forma interessante sobre isto. E basicamente concluímos que não. Por exemplo, há um estudante de doutoramento dele, o Toby Hardy, que defende que nós devemos doar o nosso dinheiro para garantir que a humanidade não se extingue. E então devemos pôr o nosso dinheiro, por exemplo, em projetos de transhumanismo, de viagens espaciais a Marte, etc. Porque, segundo os dados mais plausíveis que nós temos, a capacidade da Terra de aguentar com o nosso ritmo capitalista não é muito grande. Nós provavelmente vamos ter que mudar de planeta. E o Hardy, por exemplo, defende que a prioridade moral da sociedade deve ser investida em projetos que vão garantir que nós possamos ir para Marte, por exemplo. O Peter Singer não concorda com isto, mas o meu ponto de debate é basicamente mostrar que não há um critério. E como é que isso se aplica aos animais selvagens? Isso seria um desafio que eu deixei, por exemplo, à Cátia Faria ou ao Oscar Horta, que seria... Eles querem criar, por exemplo, uma biologia do bem-estar, aquilo que eles chamam welfare biology, mas eu acho que pode haver aqui um problema de que tipo de priorização é que nós devemos dar aos animais selvagens. Quem é que deve, por exemplo, ter essa prioridade? São os mamíferos? São as aves? São os peixes? São os répteis? Pronto. Isto é um problema que eu acho interessante, mas que não põe em causa todo o projeto que eu apresentei anterior. É um problema mais de prática e de ação direta do que outra coisa. E basicamente deixo a cabo e deixo umas referências. Se ficarem interessados e quiserem saber mais, eu aconselho-vos a irem a este site, o Animalytics, e depois lerem e verem como é que podem ajudar. Algumas referências principais e depois, se quiserem visitar o meu site e ver o que é que eu faço da vida, sem ser falar de animais selvagens, podem ler. Pronto, estou aberto agora a perguntas.
só que nos deixa aqui uma série de desafios, já de facto de pensar, seja no caso de concordarmos, seja no caso de não concordarmos com alguns aspectos, como é que vamos contra-argumentar. E, portanto, como disse, está aberto este período para questões, comentários. Não, eu gosto muito de ouvir-vos, gostei muito de ouvir-vos, não é? Eu discordo tudo, basicamente, por isso é que gostei. Mas eu acho que filosoficamente isto é interessante, não é? Também, pelo menos na parte filosófica da discussão. Eu acho que, do ponto de vista prático, fico mais preocupado porque, vou pôr desta maneira, se eu compreendo bem, há dois problemas aqui. Um é, se eu sei a linha, concordo contigo, Steven, eu acho que a ética animal tem um conflito, não é simplesmente não ir ao encontro, tem efetivamente um conflito com as agendas ecológicas. Há um conflito aberto. Portanto, a ética animal, nesses termos, entrará em conflito com uma ética ambiental ou um pensamento, mesmo que se esqueça a palavra ética, ou uma política, por exemplo, vem mais da área da filosofia política, não é? E vai-se em direto do conflito. E inspirando justamente na política, eu tenho só um contra-argumento, não é? Porque é muito difícil oralmente a gente discutir argumentos, não é? Porque temos que ir à procura deles um a um e debatê-los. Portanto, eu vou só, a título de desafio, não é? Enfiar aí uma bola para ver como é que tu reages a isto. Há uma discussão relativamente parecida, ou pelo menos que eu posso fazer uma certa analogia na política, que é uma discussão que Robert Nozick levanta, acerca de certas coisas que não devem ser consideradas matéria de interferência do Estado. E que são, por exemplo, coisas como, por exemplo, umas pessoas serem mais bonitas, outras serem mais feias, umas serem mais dotadas, outras serem menos inteligentes, outras serem mais inteligentes, etc. Se nós tivermos a ambição de sermos absolutamente justos, éramos capazes de começar a pôr verrugas em pessoas bonitas ou pagar. Compreendes o que eu quero com isto dizer? O que eu quero com isto dizer é isto. Há uma proteção muito perigosa, que é a capitalismo totalitária, e é uma analogia, isto não estou bem a falar tudo. Se levarmos as nossas ambições de justiça para domínios que nos foram dados como foram. O Ronaldo tem os pés deliciosos para jogar futebol. Eu não tenho. E eu não vou cortar-lhe os pés por causa disto. Nem vou implantar os pés dele nos meus, ou coisa que vai, né? Ou as verrugas que eu estava a dizer assim. Eu acho que há qualquer coisa de semelhante na pretensão de questionar a nossa capacidade de, num ecossistema em que eu tenho vida selvagem, eu deva ir lá produzir qualquer coisa do género, uma transformação do nível de sofrimento que está lá. Até porque, pois há um segundo argumento, quer dizer, eu tenho muitas dúvidas de que o sofrimento seja em si mesmo eticamente mau. Quer dizer, em muitas questões, quer dizer, o amor é um sofrimento. Há muitas formas de sofrer, né? Há muitas formas de sofrer. Quer dizer, eu tenho muitas dúvidas da premissa, e questiono filosoficamente em que sentido o sofrimento é efetivamente algo que eu deva considerar, à partida, algo que eu deva eticamente questionar. Portanto, há aqui estes dois, pronto, a primeira analogia e depois esta questão. Pronto, depois dos argumentos, aquela palma, no argumento que tu apresentaste, que eu acho que o argumento dela é mau, efetivamente. Mas enfim, poderíamos depois discutir, era por escrito, mas acho que o facto de haver um argumento mau não nos deixa logo perante a impossibilidade de vir à procura de um outro argumento. Quer dizer, sim, né? Muitas vezes tu já estás com isso, que se faz muito melhor dentro da área. É melhor que inovação. Pronto, se calhar a área está pouco, tem a discussão um pouco desenvolvida. É uma área muito recente, sim, muito recente. Pronto, enfim, mas eu deixo as duas primeiras. Ora bem, sim. A analogia do Cristiano Ronaldo é interessante, porque não é, por exemplo, não é pelo facto do Cristiano Ronaldo jogar bem que ele, por exemplo, tenha mérito por isso. Isso seria uma resposta rawlsiana, não é? Contra o Nozick. Seria dizer que, ok,
o Cristiano Ronaldo teve a sorte, teve a lotaria natural e social, não é? E social da própria sociedade valorizar os jogadores de futebol em vez das coisas, em vez de filósofos, por exemplo. E nós podemos dizer que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, então, por isso, tem a obrigação legal de pagar os seus impostos para redistribuir aquilo que ele ganha de forma a criar mais justiça no mundo. Exatamente porque nem eu tenho culpa de não ter os pés do Ronaldo, mas eu também não jogo mal de futebol, devo dizer. Não jogo como o Ronaldo, mas o ponto é que lá está. Há pressupostos filosóficos deste argumento, não é? Deste grande projeto, digamos assim. Um deles é que o sofrimento é mau e deve ser evitado. E isto é. Mas, desculpa, Roberto, quando temos um pressuposto, até de acordo com a tua posição de que devemos argumentar, eu não posso simplesmente. Senão estamos na lógica, há uns que são da religião, que o sofrimento é mau, e uns que são da religião, que o sofrimento é bom. Pois. Aí saímos da filosofia. Sim, mas, por exemplo, uma forma de negar este projeto é argumentar, por exemplo, olha, o sofrimento, eu não acho que o sofrimento seja um mal moral e por isso isto não faz sentido. Agora, a maior parte dos eticistas defende que o sofrimento é um mal e que deve ser evitado e que nós, por exemplo, o sofrimento humano longínquo, nós temos uma espécie de obrigação moral de evitá-lo, exatamente porque é mau. E exatamente porque pode ser evitável pela nossa prática e a nossa ação. Agora, é um pressuposto que, este pressuposto inicial, que a maior parte dos eticistas eu sei que não concordam, mas é uma forma de negar realmente o projeto todo, não é? Outra forma seria, por exemplo, pôr em causa o critério da ciência, não é? Dizer, olha, se calhar a ciência não é um bom critério para fazer este projeto. Também é uma boa crítica, que dá cabo do projeto em si. Mas o problema é, nós temos esta crítica, damos cabo deste projeto, mas depois temos que pôr alguma coisa no lugar dele. E, por exemplo, defender que o sofrimento não é um mal, que consequência é que isso teria na prática em relação, por exemplo, ao sofrimento humano, não é? Ou será que nós deixamos de ter a obrigação de combater os criminosos ou de dar apoio a vítimas? Me parece que muitas vezes o debate da teoria política está bastante mais evoluído do que o trabalho no debate que eu vejo dos eticistas, porque no debate da teoria política, desde há séculos, que é discutido qual é a violência que é legítima, qual é a violência que é aceitável, qual é o sofrimento que é aceitável ou não é aceitável, e há toda uma tradição, mesmo fora do âmbito da teoria política, que há sofrimentos bons e há sofrimentos maus. E, portanto, o critério não pode ser simplesmente um sofrimento. Quer dizer, temos que encontrar, temos que identificar critérios que podem ser debatíveis, mas parece-me de uma tremenda ingenuidade supor que o sofrimento per si é um mal. Isso é um pressuposto. E imagina, se o André não concorda com isto, nem vale a pena seguir. Mas voltamos até ao princípio. Volto à pergunta. Como é que tu reages à minha perplexidade de um conflito entre a tua perspectiva de ética animal, não é? E um conflito com uma perspectiva ecológica, digamos assim, no sentido. Eu defendo exatamente que isso existe e que isso é real e basicamente o meu ponto é muito simples. Eu defendo que os critérios ambientalistas não têm qualquer valor moral por si e que são meramente instrumentais para os valores individualistas dos animais. Porque lá está, como nós temos este pressuposto que eu diria mais ético do sofrimento, o sofrimento é um mal e deve ser evitado, isto é um pressuposto hedonista que é usado dentro da área. Seguindo este pressuposto, então, o ecossistema, por exemplo, não sente, não é a predicação senciente é apenas feita às partes e não ao todo. E nós não devemos. Ou seja, eu não tenho qualquer problema em intervir na natureza desde que isso diminua o sofrimento da parte. Isso é importante na parte, porque imaginem que nós, por exemplo, acabamos com um rio que há aqui porque empiricamente isso vai diminuir o sofrimento. Mas o nosso projeto tem que ter em conta que a consequência de parar este rio vai, por exemplo, causar desflorestação mais à frente e isso vai causar que milhares de aves, por exemplo, deixem de existir e etc, etc. Ou seja, eu não estou a dizer que intervir na natureza é fácil, simples,
O que eu estou a dizer é que, por ser muito complexo e muito difícil, nós devemos utilizar aquilo que nós temos melhor na cidade, que é uma ciência, não é? Uma ciência informada e baseada em evidência para melhorar o paradigma da sofia do animal. Exato, mas nós temos uma situação, nós temos um tópico. André, ou não há Num contexto utópico, num contexto, na utopia dessa ideia animal, dessa perspectiva, nós temos ecossistemas futuros onde gazelas vão ser comidas por leões, onde leões vão ser comidos por adultos, não, leões vão ser comidos por adultos, porque também mortos, para a ciência, mas por aí fora, não é? Sim. Era isso. Sim, porque imagina, quando nós estudamos empiricamente a história da evolução das espécies, por exemplo, as espécies, houve umas que se extinguiram, houve umas que foram predadoras e deixaram de ser, ou seja, a própria natureza mostra-nos que as espécies assim não têm grande valor. Elas são mutáveis, consoante o tempo da Terra e por isso não têm valor por si. Nós não devemos achar que as espécies atualmente foram fixas, não é? Esta é a imagem da criação, não é? Esta imagem que, olha, a gazela nasceu assim desde sempre. Não, foi um processo. Uma utopia ideal, por exemplo, seria, mas isto é muito ideal, mas para perceberem o que eu quero dizer, seria que deixasse de haver predadores e presas, que, por exemplo, que os leões passassem a ser alimentados artificialmente, por carne artificial, por carne que nós produzimos em laboratório, que sem qualquer tipo de sofrimento animal, ou então que nós façamos literalmente a alteração do genoma, porque nós já intervimos em espécies desde sempre, não é? Isto não é uma coisa que eu estou a dizer que é novo. Nós intervimos nos cães, etc. Nós também podemos tentar intervir geneticamente para alterar esta propensão carnívora para um leão, por exemplo. O que é que nós perdemos aqui? Os ambientalistas dizem que perdemos diversidade das espécies, perdemos algum tipo de valor holístico. Eu não concordo porque isso para mim não tem valor. Como o meu critério, o meu pressuposto é o sofrimento individual, senciente. Eu não quero saber se o leão come ou não erva ou se come animais. Eu quero é que ele sofra o menos possível. Se isso for algo que está nas nossas mãos fazer, claro. Temos perguntas online. Sim. Mas é controverso. Obrigado. Mas é controverso. Por uma questão de gestão de tempo, eu ia pedir que juntássemos então agora, se estiver não se importar, que juntássemos 2 ou 3 perguntas, porque não sei se a sala vai entrar, e depois o Steven também poderá responder a esse conjunto de questões. Sim, portanto nós temos, só um momento. Portanto, nós temos agora aqui uma questão da Thaís. Não sei se quer colocar oralmente ou se ela escreveu também as questões no bate-papo, não sei se pretende que eu as leia. Portanto, só um momento. Faz, Ângelo, como tiver melhor aí, se dá para escutar. Sim, o segundo só se aproximar para ouvir a questão. Tá. Pode falar. Posso começar? Bom, a primeira fala que a nossa relação com os animais selvagens pode aparentemente não existir, né? Mas que em muitos casos o sofrimento do animal selvagem é resultado dessa redução drástica dos seus habitats naturais, seja diretamente com o crescimento de cidades, ou seja indiretamente com a desertificação, por exemplo. Nesses casos, onde se situaria o nosso emaranhamento, entanglement? Aí não sei se eu coloco a segunda já ou espero. Sim, pode colocar. Sim, bom, pode colocar. A segunda é que na proposta de intervenção, os quantitativos de espécies que se interconectam em um ecossistema são enormes por causa da biodiversidade. Uma intervenção sempre é baseada no modelo da realidade e não a realidade, o fenômeno como um todo. Isso não poderia gerar um desequilíbrio imprevisto exatamente pela nossa incapacidade de conseguir incorporar no modelo de realidade a realidade como um todo? Pronto, a primeira pergunta não foi bem uma pergunta, acho que foi afirmar aquilo que eu disse. Eu vou responder logo a segunda. Sim, lá está, eu vou voltar a repetir. Intervenções de natureza não são simples, são complexas e precisam de ser bem estudadas. O meu ponto é que nós devemos criar projetos de investigação que tenham em conta todas essas intervenções. E eu estou a elevar o nível, o critério de intervenção para um nível ético que, por exemplo, nós não temos como seres humanos.
quando pensamos em intervenções de seres humanos na natureza, nós não temos quase critério nenhum. Mas será que fazer esta barragem vai causar alguma coisa, não sei aonde? Não, nós fazemos a intervenção, criamos eletricidade e toda a gente fica contente. Passado alguns anos, já não há peixes, esta flora está a morrer, etc, etc. Ou seja, eu quero fazer aquilo que nós não fazemos atualmente, que é ter critérios sérios, éticos, de intervenção na natureza. Não sei se isso responde à pergunta. Mas obrigado. Do Brasil. Pastor. Pronto. Havia mais duas, não é? Há mais questões? Online, não. Eu tenho aqui algumas questões. Vou reduzir a duas, no fundo. O primeiro diz respeito ao critério da ciência. Precisamente o Steven já disse que nós podemos questionar esse critério. E acho que gostava de ouvir um bocadinho a propósito desta ideia de que o critério da ciência poderá servir, ou seja, nós não temos que aceitar absolutamente como critério absolutamente relevante para a ética, para a moral, nem temos que o rejeitar absolutamente. Portanto, a ideia seria de que o critério da ciência poderia ser válido para o nosso relacionamento com os outros seres sencientes e, portanto, aí sem juntar necessariamente também essa questão do sofrimento. De facto, há vários tipos de sofrimento, o sofrimento não é necessariamente mau, mas nem sequer iria incluir. Mesmo assumindo o pressuposto que o sofrimento é mau, o critério da ciência ficar restrito ao sofrimento que nós causamos nos outros seres sencientes e não ser um critério adotado para o sofrimento que resulta da relação dos animais selvagens entre si, por exemplo. Portanto, nós teríamos uma obrigação moral no que diz respeito a seres sencientes aos quais nós infligimos dor e sofrimento, mas esse critério já não serviria quando nós não somos propriamente agentes desse tipo de ação. Essa seria uma das questões em relação então ao critério da ciência. E outra seria o critério quantitativo usado aqui. Porque o Steven até depois no final insistiu muito na questão do valor. O valor é o do indivíduo, o valor não é da espécie. Mas houve uma passagem em particular que me suscitou aqui algumas dúvidas e que pareceu problemática, que é essa questão de que o foco deveria ser os animais selvagens, porque eles são mais e, portanto, sofrem mais. Então, nós podemos dizer que, em termos quantitativos, há uma quantidade maior de sofrimento. Mas eles não sofrem mais, que o indivíduo em si é irrelevante que na minha espécie sejamos dezenas, centenas ou milhões para o meu sofrimento enquanto indivíduo. E, portanto, e aí seria também discutir eventualmente o critério quantitativo como critério relevante. Eu tinha dito que eram duas, mas se não se importa, enfim, sem querer abusar também da minha condição de moderadora, mas estamos mais ou menos no tempo. Logo no início, a questão de esse contraste que o Steven fez entre a visão que a maioria de nós tem da natureza, chamou-lhe Disney, não é? Essa imagem Disney que temos da natureza, contrapondo uma crueldade absoluta. Nós ouvimos anteriormente falar precisamente das questões de cooperação. Nós na natureza encontramos, sim, manifestações do que, para nós, no nosso juízo, nós entendemos como crueldade, também não sei se é absolutamente. Se é um conceito de dizer que os animais são, que o leão é cruel quando caça e devora a gazela, não sei se será, mas mesmo admitir essa ideia de, ok, há crueldade, mas a natureza não se pode reduzir a uma crueldade terrível. Mas esse é um mero detalhe, não tem propriamente implicações depois substantivas. Seria mais, portanto, esta ideia do critério quantitativo, e se admitiria o segundo critério da ciência de ficar apenas circunscrito às dimensões em que o sofrimento é causado efetivamente, de uma forma muito direta e evidente por nós. Pronto, quando eu digo mais sofrimento, imaginem que nós podemos fazer, isto só é um animal não selvagem, isto é um animal selvagem, e atribuímos o valor de um sofrimento e um sofrimento, cada um tem um sofrimento. Quando eu disse mais sofrimento, era apenas porque os animais selvagens representam isto e os animais de produção representam isto, em termos de fisicamente. Pronto. Ou seja, este grupo tem mais sofrimento nesse sentido. Como são mais, têm mais sofrimento. Não que cada um deles tem mais sofrimento, mas que
receberem menos, têm menos sofrimento. Era este o meu ponto. O sofrimento das minorias até pode ser pior do que o sofrimento daqueles que são mais. Mas neste São caso, mais, são insetos. É que os mais podem ser insetos. Sim, sim. Por exemplo, empiricamente, a maioria dos mamíferos são já domesticados. mais ou menos. E isso é Não, mas- sabe muitas contas. Sim, mas mais ou menos. Isso é um outro pressuposto. Nós achamos que a maior parte dos animais mamíferos, por exemplo, não estão domesticados. Mas isso era falso. Quando nós pensamos nos roedores, por exemplo, e etc., eles são semelhantes. Mas isso é um debate da estatística. Pronto, em relação à critério de ciência, eu acho que ela é condição necessária, não é suficiente, mas eu discordo no sentido, eu discordo daquilo que a Ana disse, porque para mim é irrelevante quem é o autor do sofrimento. Não me interessa se é um vulcão, se é um leão, se é uma pessoa. O meu ponto é, há sofrimento que pode ser aliviado. Se nós, seres humanos, podemos chegar a uma coisa para aliviar o sofrimento, então devemos fazê-lo. O ponto é meramente este, o argumento. Não me interessa de todo quem é o agente de causa. Isto não quer dizer que a natureza seja cruel no sentido antropocêntrico, não é? Que o vulcão tinha a intenção de matar aqueles... Não, é a natureza a funcionar, é o seu ciclo, etc. Agora, outra coisa diferente é dizer que o ser humano, se não atuar, está a ser cruel. E quando eu digo que a natureza é cruel, é neste sentido, é que nós temos a possibilidade empírica de fazer algo, mas nós muitas vezes não fazemos. E eu sei que isto, imagina, eu era um mero jovem, uma criança ainda, de 20 anos, estava a licenciar na Universidade do Minho, e a primeira vez que eu vi a Cátia Faria a falar sobre isto, eu tive exatamente as mesmas dúvidas do André Igano, e fiquei a pensar muito nisto, muito. Mas de facto, ao longo do tempo, lendo a literatura, há aqui uma plausibilidade inicial que a minha intuição e as minhas crenças iniciais também rejeitaram logo à partida. E pronto, eu já sou um senhor idoso quase, né? Passado 7 anos. Eu não estou, por exemplo, totalmente convencido do argumento da prioridade ética que os animais selvagens devem ter. Eu percebo os argumentos, mas lá está, para mim, sem este critério da ciência mais rigoroso, é dúbio fazer essa defesa. Mas basicamente é isso. Não sei se respondi isso. Sim. Muito obrigada. E obrigada por nos ter trazido aqui, por ter proporcionado, no fundo, este debate entre todos. Obrigado.